Gente, eu tô aqui com um excelente produto para você, ômega 3. Eu uso o ômega 3 há muitos anos. Para que serve o ômega 3, Breno? Falar? Controle do colesterol. Controle do colesterol, diminui o risco de derrame cerebral, o que mais? Age como anti-inflamatório, auxilia no tratamento de depressão, mantém a saúde e estrutura de tecidos e conexões e juntas, reduz os riscos de doenças cardíacas. Então é bom, viu? Ômega 3. Olha só, gente, ômega 3 em promoção para você. É só você entrar em contato. Qual o telefone, Breno? 8776-3030. Pronto. Coloca o 9, né? 8776-3030. Você recebe em casa o seu ômega 3, tá? Acredito que você vai tomar 2 cápsulas por dia, são 60 cápsulas, e vai melhorar muito. Diminui triglicerídeos, diminui o colesterol ruim, melhora a circulação do sangue, melhora seu ânimo, sua disposição, ajuda até para pessoas que têm problema com depressão, um excelente produto. Eu uso o ômega 3 há muitos anos. Então tá fácil para você adquirir, o preço é lá embaixo, precinho bom para você, uma excelente marca. Você liga, pede e a gente manda deixar para você. Qual o telefone, Brenão? 8776-3030. 8776-3030. Então pronto, um cheiro, um abraço, fica na paz. Onde eu for a tua bênção seguirá, onde eu colocar as minhas mãos prosperará, a minha entrada e a minha saída bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Levante as mãos e fale: prosperarei, transbordarei, os meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa. Muito bom dia, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Sextou, hein? Sexta-feira abençoada aqui no Manhã de Bênção, mais uma edição começando para abençoar você. Olha, daqui a pouquinho tem pregação com o pastor Márcio Prado, mas antes eu quero convidar você, porque domingo é o dia do Senhor. Domingo é dia de estar na casa de Deus, buscando ao Senhor, e nós teremos 3 cultos abençoadíssimos, 3 horários, 3 oportunidades para você estar na igreja, tá bom? No domingo pela manhã, 8h30 da manhã, é o devocional no Ministério Nova Vida na Vila Peri pela manhã, uma palavra poderosa do coração de Deus para o teu coração. Você já esteve no devocional pela manhã? Se não, eu te faço um desafio. Vem conhecer esse culto pela manhã, tenho certeza que você vai se apaixonar. É um ambiente diferente, uma atmosfera diferente, a glória de Deus invade aquele lugar. Começa cedo, termina cedo, é um excelente horário. Você das regiões mais afastadas de Fortaleza, da Vila Peri, é um ótimo horário para você estar conosco. Então não perde, não fica de fora, tá bom? Cônego de Castro, 1920 é o nosso endereço do Ministério Nova Vida na Vila Peri, nosso devocional pela manhã. Deus vai falar contigo, tá bom? Temos mais 2 horários no domingo. Às 17h30, o nosso culto acontece em Maracanaú, na Rua 1, número 2024, no Pau Cerrado, Maracanaú. Esse é o nosso endereço lá do Maracanaú. Também cedo, começa cedo, termina cedo, ali às 17h30, né? 5h30 da tarde. É um excelente horário para você estar conosco. Quero ver o grande Maracanaú buscando a Deus no domingo. Deus vai falar tremendamente através da palavra. Também no domingo, novamente lá na Vila Peri, nós retornamos para o segundo culto na Vila Peri, às 19h30, 7h30 da noite, tá bom? Cônego de Castro, 19h20, é o terceiro culto, o segundo lá na Vila Peri, não é? Então quero convidar toda a tua família. Convida aquele amigo, aquele parente que está distante, que está frio na fé, que está precisando de uma palavra, que está precisando ser renovado, que está precisando de uma libertação, de uma cura. É o culto da família, é o culto de celebração, é o grande culto onde Deus se move. Por isso que o nome é intitulado o culto do mover de Deus. Deus vai se mover através de você, em você, e nesse ano de 2023 você vai viver o teu milagre. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então aguardo você nesse domingo no Ministério Nova Vida, porque Deus vai falar ao teu coração, tá bom? Agora, aqui dentro do Manhã de Bênção, nós vamos assistir uma poderosa palavra de Deus com o nosso pastor Márcio Prado. E domingo eu quero te ver na igreja, tá bom? Cheiro do teu coração e até mais! Evangelho segundo escreveu São Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse: Pai, dai-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens
entre os dois. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou aos campos a cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome? Eu me levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Então levantou-se e foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com ela, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, trazei um bezerro gordo, matai-o, comamos, nos alegremo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, teu pai matou um bezerro gordo, porque eu recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, eu sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer às tuas ordens, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mandaste matar para ele um bezerro gordo. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo alegrarmos-nos e festejarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Sente-se, por favor. Hoje, um domingo de, olha para cá, um domingo de comemoração. Hoje é o Dia dos Pais. E é um dia, para muitos um dia de muita alegria, para outros um dia triste, um dia de recordação, um dia de reflexão. Para muitos que têm o privilégio de ter seus pais ainda, e de poder fazer o que pode ser feito, olha para cá, e de poder dizer o que pode ser dito, e consertar o que ainda dá para consertar. Para muitos que ainda têm seus pais vivos, um dia de oportunidade para fazer diferente. Para outros não, apenas um dia de memórias. Para outros um dia de lembranças. Eu sou um daqueles filhos que amanheceu e começou o dia hoje dizendo: que bom que meu pai, se o meu pai, que bom seria se ele ainda estivesse aqui. Se ele pudesse ver hoje tudo o que Deus fez.
se ele pudesse participar hoje de colher todos os frutos e usufruir de tudo isso que Deus fez. Infelizmente, meu pai não está mais aqui. E sempre essa relação entre pais e filhos, na grande maioria das vezes, salvando algumas raras exceções, sempre foi uma relação cheia de conflitos. Uma relação de muitas crises, muitas decepções, tristezas, guerras, desilusões, mas uma relação muito intensa. Tem uma canção do Fábio Júnior que diz que ele fez para o pai dele, e nessa canção ele diz: o meu pai foi o meu herói e o meu bandido. Muitos de nós tivemos essa experiência. Não existe bom sem defeito. Não existem filhos perfeitos e muito menos pais perfeitos, e não existe família perfeita. Meu pai era um homem que tinha as qualidades e tinha defeitos. E eu vivi muitas crises com meu pai. Tive com ele muitas decepções e ele teve comigo. Tive com ele, alimentei durante muito tempo muitas mágoas. Carreguei durante muito tempo muitas feridas. Alguns relacionamentos, as situações se resolvem. Em certo momento da vida, pai e filho se reencontram e constroem novamente uma amizade muito mais forte. Outros se separam definitivamente. Pais e filhos que não se falam. Pelo contrário, que se detestam. E outros até se tornam inimigos. A própria palavra diz, no livro do profeta Malaquias, o Senhor, dizendo que vai mandar um profeta no final dos tempos, que tem como objetivo, missão, propósito, converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que ele não venha e não fira a terra com maldição. Olha para cá. Porque essa intriga entre pai e filho é algo que desagrada o coração de Deus, que entristece o coração de Deus. Eu sei que existem muitos filhos que até hoje carregam sequelas. Aquele que deveria lhe amar, lhe proteger, aquele que deveria estar ao seu lado e nunca dar as costas, nunca lhe abandonar, foi aquele que mais lhe feriu. Aquele que para você era o seu ídolo foi o que lhe decepcionou. Muitos filhos têm suas trajetórias mudadas por causa do erro dos seus pais. Erraram de tal modo que deixaram com seus erros a vida dos seus filhos prejudicada. Olha para cá, olha para mim. Aqui nessa igreja, nós temos uma moça que quando ela tinha 12 para 13 anos, ela foi abusada pelo próprio pai. É meio deselegante contar uma história dessa num dia como o de hoje, mas é necessário. Ela foi abusada pelo próprio pai, e por causa desse abuso, com 13 anos de idade, ela saiu de casa. E saiu de casa para trabalhar de doméstica e morar no trabalho, e sofrer muito, e passar por muita necessidade, passar por muita humilhação, e trabalhando como doméstica, estudando, ela conseguiu estudar, terminar o 2º grau, conseguiu uma faculdade. Na faculdade conheceu um moço que hoje é o esposo dela, e com ele ela tem 2 filhos. E um dia eu estava aqui pregando num domingo como esse, ela estava sentada por aí.
E ela chorava muito, chorava muito, chorava muito. E quando terminou o culto, ela veio falar comigo. E ela disse: pastor, eu passei por uma situação muito difícil na minha vida, e contou o que aconteceu. E ela disse: o meu pai está com câncer, está se tratando, não sei se ele vai sobreviver a essa situação. Eu sei que o meu pai está morrendo de câncer, e eu não consigo perdoá-lo pelo mal que ele me fez. O mal que o meu pai me fez trouxe para a minha vida muito sofrimento. O mal que o meu pai me fez ter pesadelos durante anos, me fez detestá-lo, odiá-lo, ter nojo dele, e eu não sei se eu consigo perdoá-lo. E eu disse para ela que perdoar na vida de um cristão é uma questão de sobrevivência espiritual. Ou a gente perdoa, ou a gente morre espiritualmente. Será que é possível a gente perdoar alguém que nos fez tanto mal? E quando alguém que nos fez o mal foi justamente aquela pessoa que deveria nos amar e nos proteger, e é possível perdoar alguém assim? E eu sei que eu conversei com ela, passaram-se algumas semanas, alguns domingos depois, estava ela, o marido, as duas crianças e um senhor. E esse senhor chorava muito. Chorava muito. E quando terminou o culto, ela subiu no altar, levando com ela esse senhor, e tanto chorava ela como chorava ele. E ela chegou para mim e disse: pastor, o senhor lembra de mim? Eu disse: lembro. Esse aqui é o meu pai, eu trouxe ele aqui para entregar a vida para Jesus. E ela cuidou do pai até o seu último suspiro de vida. E quando ele faleceu, ela disse: eu estou em paz, porque o meu pai faleceu e não ficou nenhuma situação mal resolvida entre nós. Quem tem poder para nos curar a esse ponto? Quem tem poder para transformar a nossa mente e o nosso coração nesse nível? Olha para cá, olha para mim. O meu pai, quando estava lúcido, eu nunca conheci um ser humano melhor do que ele. Quando estava sóbrio, eu nunca conheci uma pessoa melhor do que ele. Mas o meu pai, quando bebia, a bebida, o álcool, servia na vida dele como porta de entrada para demônios. O meu pai, quando ele bebia, parece que ele invocava todos os demônios para dentro da vida dele. Sua voz mudava. Sua voz era uma voz de tom tenebroso, distorcida. Se você batesse uma foto dele lúcido, você tinha um rosto de uma pessoa. Se você batesse a foto dele embriagado, era o rosto de uma outra pessoa, completamente possessa, visivelmente possessa. Meu pai bêbado era capaz das piores maldades, era capaz de fazer as coisas mais terríveis e mais diabólicas. Nunca conheci ninguém tão perverso, que espancava a esposa na frente dos filhos, que acordava os filhos com pancadas. Minha mãe colocava uma rede na porta do quarto, para que se ele invadisse o quarto, ele iria nos espancar, e ela ficava a noite inteira apanhando dele na porta do quarto. Eu sou mais velho, eu me lembro de situações das quais até hoje estão aqui. Cresci com raiva do meu pai. Eu dizia: quando eu crescer eu vou matar ele. Um dia eu vou crescer, e quando eu crescer eu vou pegar meu pai, vou dar uma pisa nele e vou matar ele. Nunca fiz isso.
Nunca tive coragem para fazer isso. Nunca tive natureza para fazer isso. De nem sequer levantar a mão para ele. Mas aí um dia, como a vida é cheia de surpresas e de imprevistos, um dia eu entreguei minha vida para Jesus. E parece que o Senhor tirou a venda dos meus olhos, e a minha capacidade de percepção foi transformada, e eu não via mais a vida, nem as pessoas, nem os problemas, do mesmo jeito que eu enxergava antes. E então eu entendi que o meu pai era uma pessoa aprisionada em cadeias malignas, e entendi o quanto o maligno trazia sofrimento para a vida dele e para toda a família. Ele era um homem preso, que não tinha capacidade de se libertar sozinho. Ele precisava de alguém para orar por ele. Ele precisava de alguém para entrar em guerra, em luta espiritual pela vida dele. E ali eu comecei a entrar num processo de libertação pela vida do meu pai. Eu dizia para Deus: Deus, eu não quero que o meu pai morra e vá para o inferno. Eu quero que ele seja salvo. Eu quero que a tua palavra, que a tua promessa se cumpra na vida e na história do meu pai. E uma vez eu cheguei em casa. Eu já estava casado. E eu cheguei em casa e a minha mãe disse: teu pai está bêbado. Teu pai está bebendo hoje. Essa frase eu escuto desde quando eu era criança. Vamos dormir cedo, todo mundo calado, todo mundo em silêncio, porque o pai de vocês hoje está bêbado. Eu ficava todo me tremendo. Quando a minha mãe dizia: teu pai hoje está bebendo, eu urinava, ficava todo me tremendo. Porque era pesado. Eu não vou nem contar 5% para vocês aqui não. É pesado. E eu já era casado, eu cheguei lá e ela disse: teu pai está bêbado. Então eu cheguei, ele estava na cozinha, bêbado, endemoniado. E eu cheguei, e eu tinha acabado de chegar do culto, eu tinha acabado de chegar da igreja, e eu me encontro com meu pai ali de frente para a porta da geladeira. Ele olha para mim e diz assim: eu odeio você. Odeio você. E ele enche a mão assim, e enche a mão aqui nos meus peitos. Pá! E ele era grande, ele era alto. Ele enche a mão aqui nos meus peitos. E quando ele bate aqui nos meus peitos, eu agarro ele e eu falo no ouvido dele: pai, eu te amo. Eu te amo. E eu digo assim: Satanás, deixa a vida do meu pai agora. Na mesma hora ele perde as forças, eu seguro ele. E eu levo ele para a cama e coloco ele na cama, e ali ele dorme. Daquele dia em diante, nunca mais ele se manifestou. Nunca mais ele se manifestou. Você está me ouvindo? Quando eu era jovem, que alguém dizia assim: Deus é pai, eu dizia: pai. Essa palavra pai é difícil de ser aceita por alguém que teve um pai decepcionante. Deus é pai. Fica difícil para algumas pessoas assimilarem isso e entender que o pai celestial é diferente do nosso pai biológico. Entender que o pai eterno é um outro nível de pai, é uma sublimitude, é um pai excelente, é um pai de amor, é um pai que não erra, é um pai que não falha. E quando você olha para essa parábola, olha para cá, nessa parábola você encontra aqui algumas verdades espirituais. A primeira revelação que você encontra aqui é a natureza de Deus como pai. Natureza de Deus como pai. Enquanto esse filho está na casa do pai, na presença do pai, não lhe falta nada. Não lhe falta nada, diga isso. Na casa do pai, mais forte, mais alto. Na presença do pai, não te falta nada. Fala de novo. Na casa do pai, na presença do pai, não te falta nada. Na casa do pai tem fartura, tem abundância de pão.
Na casa do pai tem proteção. Na casa do pai não falta nada. Nada. Mas esse filho fica entediado. É muito chato aqui. Aqui na casa do pai a gente não tem adrenalina. Aqui na casa do pai as coisas são muito antigas, muito ultrapassadas. Eu quero viver a vida com intensidade. Eu quero experimentar o que eu nunca experimentei. Eu quero viver o que eu nunca vivi. Os valores do meu pai não servem para mim. Os princípios do meu pai não servem para mim. Meu pai é careta, é ultrapassado. Eu quero uma vida cheia de aventuras. Eu quero viver essa vida com grande intensidade e paixão. Então esse filho chega para o pai e diz: pai, eu quero a minha parte da herança. Ele diz: filho, eu ainda estou vivo. Eu ainda não morri, mas eu quero que o senhor reparta os bens. E quero que o senhor me dê aquilo que me é de direito. Porque eu não quero mais ficar aqui. É muito chato aqui. É muito entediante aqui. É muito monótono essa vida aqui. Eu quero viver uma vida cheia de expectativa. E esse pai, ele não impede o filho de ir. Ele não obriga o filho a ficar. Ele respeita o seu direito de ser livre. Ele respeita o seu direito de decidir. Ele respeita o seu direito, olha para cá, ele respeita o seu direito de escolher, como Deus nos deu o livre-arbítrio. Você só ama a Deus se você quiser. Você só crê em Deus e na sua palavra se você quiser. Você só ora se você quiser. Você só busca se você quiser. Você só ama a Deus se você quiser. Ninguém aqui é obrigado a nada. Se você quiser se levantar agora e entrar no primeiro bar que você encontrar pela sua frente, ninguém vai impedir você de fazer isso. Ninguém. Porque Deus nos deu livre arbítrio. A liberdade de decidir e escolher. Eu posso escolher o caminho da bênção, eu posso escolher o caminho da maldição. Eu posso decidir servir a Deus ou servir ao diabo, se eu quiser. Amém ou não amém? Qualquer um aqui, se quiser servir a Deus, serve. Se não quiser, Deus não vai obrigar você. Mas a partir do momento que Deus me deu o livre-arbítrio, Ele também me deu o direito de colher as consequências dos meus atos e das minhas decisões. Ele me deu o direito de ser responsável pelas escolhas que eu faço. Não adianta eu fazer escolhas erradas, tomar decisões erradas, e lá na frente dizer: Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Deus não fez nada com você, foi você que escolheu. Foi você que decidiu. Esse pai não impede. Embora seu coração esteja triste, embora ele conheça a natureza do seu filho e sabe que o seu filho vai se arrebentar, mas eles precisam viver as suas próprias vidas, colher os seus próprios frutos, sofrer, se decepcionar, apanhar, e às vezes não há nada que você venha dizer. Muitas vezes eles não vão ouvir você, eles vão fazer o que eles querem fazer. Você pode dizer: filha, eu já vivi esse filme. Filha, eu já passei por essa situação, eu já sofri isso aí. Minha filha, você está fazendo errado. Minha filha, essa pessoa não presta. Ela não presta, você está vendo. Ela não está enganando você, ela não está enganando ninguém. Você está vendo que ela não presta. E você diz: pai, mas eu amo. É um gato. Aí se lasca. Olha para cá. Não há nada que você faça ou diga que mude, faça essa pessoa mudar de ideia. Sabe por quê? Porque ela tem que viver as suas próprias experiências e aprender com os seus sofrimentos e com as suas decepções. Quando é pequeno, a gente protege. Amém ou não amém? Quando é pequeno, você protege do perigo, você protege de um acidente. Se você percebe que está uma situação de briga, de confusão, a primeira coisa que você faz é tirar seu filho dali.
Você corre para proteger, é pequeno. Mas aí cresce. Quando cresce, engrossa logo o cangote. De repente você liga e ele diz assim: alô, pai. Eu digo: quem é que está falando? Sou eu, pai. Você nem conhece. Há pouco tempo atrás você ligava e dizia assim: alô? Quem está falando é meu pai. De uma hora para outra a voz engrossa. Engole o choro, engole o choro, engole o choro. Não é homem não, rapaz, engole o choro. Eu não sou homem, eu sou só um menino. É ou não é? Está ali na bateria, eu dizia assim: engole o choro. Eu disse: não é homem não, rapaz. Homem não chora. Ele dizia assim: eu não sou homem, eu sou só um menino. Mas hoje está aí, já está casado. Passa rápido. Quando é pequeno a gente protege, a gente faz o possível, mas depois eles crescem. Crescem. E nós precisamos entender que nós precisamos ser pais curados. Que nós precisamos ser sempre aquele lugar, aquela coluna que o filho pode estar perdido, ferido, magoado, com a vida destruída, mas ele vai dizer: eu tenho uma casa, eu tenho um pai, eu tenho um lugar para onde voltar, eu tenho um lugar aonde eu vou ser recebido de volta. Você está me ouvindo? Eu estava no programa de TV essa semana e uma moça, uma senhora ligou dizendo: pastor, eu estou muito decepcionada com a minha filha. Ela tem 18 anos, engravidou, e eu não sei se eu vou aceitá-la em casa, porque eu estou muito ferida e muito magoada. E eu disse: agora é que você tem que aceitá-la. Ela está grávida com 18 anos de idade, pensando em abortar, pensando em se matar, seus hormônios estão alterados, ela está vivendo um momento de conflito, e tudo o que ela precisa é de um lugar de socorro e de amparo, e não que alguém que lhe despeje, lhe coloque para fora da sua vida. Amém ou não amém? Precisamos ser pais curados, precisamos ser pais cheios de Deus e cheios do Espírito Santo. Porque vai ter um momento que você vai ter que ser como Agar, carregar seu filho pelo deserto, e não desistir dele, e levá-lo até o lugar da promessa, porque o seu filho, a sua filha, tem promessa de Deus. Quem pode abrir a boca e glorificar o Senhor? Você está me ouvindo? Você vai ter que carregar seu filho pelo deserto, você vai ter que passar o deserto com ele, e levá-lo até o lugar da promessa. Olha para cá. Esse pai, ele deixa o filho ir, e o filho vai, e aí ele gasta tudo. Enquanto ele está baludo, enquanto ele tem dinheiro, não faltam mulheres apaixonadas por ele. Não faltam mulheres apaixonadas por ele, enquanto ele tem dinheiro. Enquanto ele tem dinheiro, não faltam amigos dando tapinha no ombro e dizendo: você é o cara. Enquanto ele tem dinheiro, não faltam pessoas ali bajurando e paparicando. Mas aí o dinheiro acaba e ele não tem mais nada, e os amigos desaparecem. Ninguém é capaz de dar um prato de comida para ele, porque os amigos lá de fora são assim. Eles te oferecem uma cheirada, uma fileira de cocaína, eles te oferecem uma cachaçinha, tudo no diminutivo, tudo de um jeito carinhoso. É uma cachaçinha, é uma cervejinha, é só uma dosezinha, é só uma pitadinha no cigarrinho de maconha. Dá para você. Mas se você estiver em casa desempregado, com seus filhos morrendo de fome, nenhum deles vai lá na sua casa para deixar nada para você. Se você estiver num leito do IJF, nenhum deles vai lá para te socorrer. Eles desaparecem, eles evaporam. E se você estiver por baixo, se você estiver humilhado, desempregado, e você começar a ligar para os seus amigos: rapaz, fala com o teu patrão, eu sei fazer isso, leva um currículo meu lá para a tua empresa. Ele vai dizer assim, depois você mexe nesse celular, ele vai dizer assim: que cara chato, esse cara é muito chato.
eu tenho dinheiro, eu sou dono de empresa para arrumar emprego para ele. São os amigos. Então ele descobre que não tem ninguém. Ele descobre que nessa vida só vale quem tem. Está me ouvindo? Nesse mundão aí fora, nessa vida, só vale quem tem. Então ele consegue um emprego numa porcilga. E a coisa lá é tão ruim que ele deseja comer a ração dos porcos, morrendo de fome, e o patrão nem a ração dos porcos dá para ele. E ele cai em si, porque todo mundo aqui um dia tem que ter um choque de realidade. Todo mundo aqui um dia tem que parar para pensar e perguntar para si mesmo: o que foi que eu fiz com a minha vida? O que é que eu estou fazendo com a minha vida? Então ele caindo de si, olha para cá, ele pensa assim: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui perecendo de fome? Lá na fazenda do meu pai, o empregado é tratado com dignidade. Eu vou voltar para o meu pai, vou pedir perdão a ele, e vou pedir para ele não me tratar como um filho, não precisa, que ele me trate pelo menos como um dos seus empregados. E ele começa a ensaiar uma situação. Ele está envergonhado, ele começa a ensaiar uma situação. Eu vou lá, vou falar com meu pai, eu vou pedir perdão, eu vou dizer assim, eu vou dizer desse jeito. Ele traça na sua mente um roteiro. Enfim, ele não sabe, olha para cá, ele não sabe que todos os dias aquele pai se sentava na varanda da sua casa e ficava olhando para aquela estrada por onde o filho foi. Todos os dias ele ficava ali olhando para o tempo, na expectativa, esperando o dia que o seu filho fosse voltar. Dia após dia, aquele pai sentava naquela varanda e ficava olhando ali, para ver se um dia, pelo caminho que ele foi, ele voltasse. Até que um dia ele vê uma pessoa vindo de lá para cá, e ele olha e diz assim: pelo andar parece com meu filho, mas está muito sujo, está com roupas de um morador de rua, parece um usuário de droga, parece um viciado em crack, está muito descaracterizado, muito desfigurado, está muito magro, muito sofrido, mas parece o andar do meu filho. E aquela pessoa vai se aproximando, e aí o pai de longe reconhece. E quando ele reconhece o filho de longe, ele não espera, ele corre. A Bíblia diz que ele corre ao encontro do filho. E quando ele chega perto, o filho está descalço, está maltrapilho, está cheirando mal, está todo rasgado, fedido, está magro, está sujo. Mas ele abraça aquele filho e chora. E o filho diz: pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai diz: não fala nada. E chama os empregados, vem aquela cena e corre gente da lavoura, corre gente da casa. O pai é muito rico, e o pai diz: venham depressa, trazei roupas novas e coloque, dê um banho no meu filho, vista ele com roupas novas, calce sandálias novas nos pés dele, tira o anel da mão e coloca o anel na mão do filho, e diz: prepare um bezerro gordo, porque essa noite é uma noite de festa. Diz aí: Deus ama você, irmão. Diga isso: Deus ama você. Você um dia pode ter dado as costas para Deus, Deus nunca deu as costas para você. Um dia você pode ter esquecido de Deus, Deus jamais esqueceu de você. Um dia você pode ter dito: nunca mais eu ponho os pés na igreja, nunca mais eu volto para o Evangelho. Mas Deus jamais desistiu de você. É a natureza de Deus, sempre ali na expectativa, contando as horas, porque Ele sabe que um dia você vai voltar. Você está me ouvindo? O irmão mais velho chega e pergunta assim: que barulho é esse? E alguém diz assim: teu pai está fazendo uma festa grande.
mandou matar um bezerro gordo. E ele disse: foi que houve? E teu irmão voltou. E teu pai está muito feliz porque ele voltou são e salvo. Voltou lascado, voltou sujo, descalço, fedendo, magro, mas voltou. E teu pai está dando uma festa. E ele fica furioso, indignado. Como é que pode? O pai sabe que ele está lá fora. O pai chega e diz: foi que houve, filho? Ô pai, sempre fui fiel a ti, sempre te servi, nunca sequer tu me deste um cabrito para eu comemorar com os meus amigos. E esse teu filho, é igual aquele marido que está com raiva da mulher e diz assim: ei, tu viu foi que o teu filho fez dessa vez? Tu viu foi que a tua filha aprontou? Como se ela tivesse feito a filha ou o filho sozinha. Esse teu filho dividiu a herança, roubou os teus bens, gastou com prostitutas, e ele chega e o Senhor dá uma festa para ele, pai. É justo, eu estando aqui, e o Senhor nunca fez nada por mim? Caramba. O pai disse: filho, tu sempre esteve aqui, todas as minhas coisas são tuas, todas as minhas coisas são tuas. Diga isso: toda dádiva, todo dom perfeito, tudo aquilo que pertence a Deus, a sua herança, tudo pertence a você. Todas as riquezas de Deus Ele quer derramar sobre a sua vida. Você está me ouvindo? Todas as riquezas insondáveis de Deus Ele quer derramar sobre a sua casa, Ele quer derramar sobre a sua família. Tudo que pertence a Ele pertence a mim, é a minha herança. Ele é meu Pai, não há nada que Ele retenha de mim, não há bênção que Ele não queira me entregar, não há milagre que Ele não queira fazer, não há situação que Ele não queira mudar. Se tem alguém que quer mudar a sua vida, abençoar a sua vida, esse alguém é Deus. Todas as minhas coisas são tuas. Mas esse teu irmão estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Você está me ouvindo? Essa ilustração revela a natureza de Deus como um pai. Esse pai, olha para cá, diz para quem está perto de você: Deus conhece você. Fica de pé. Deus conhece você. Mais forte, mais alto. Deus conhece você. Diga mais alto: Deus conhece você. Escute só. Deus conhece cada uma das suas escolhas. Onde você vai estar na quarta-feira, talvez você nem saiba, Deus sabe. As solteiras aqui, Deus já sabe quem você vai escolher para se casar. Deus já sabe quantos filhos você vai ter, e até o nome que você vai dar para os seus filhos, Deus já sabe. Você está me ouvindo? Eu estava vendo uma mãe que perdeu um filho, e uma frase que essa mãe disse me tocou muito, que ela disse que quando uma mãe, ela não tem um filho, quando um filho nasce, ela nasce junto com ele. É como se ele já existisse em algum canto da vida dela e sempre esteve ali. E depois que ela tem esse filho, ela não imagina mais a vida dela sem esse filho. Parece que a vida dela começa ali, quando ela é mãe. Ela nasce junto. A vida dela começa ali. E ela não se vê mais sem aquele filho. E ela tem a sensação de que sempre ele existiu ali, em algum lugar escondido, que depois só foi liberado para nascer através dela. Mas parece que ele sempre existiu na vida dela. E essa é a sensação que eu tenho. Parece que os meus filhos sempre existiram na minha vida. Mesmo no meu passado, quando eu era jovem, quando eu era irresponsável, quando eu era inconsequente, parece que eles estavam guardados em algum lugar no coração de Deus. E a seu tempo Deus iria entregar cada um deles nas minhas mãos. Os filhos são a herança do Senhor. É o nosso maior patrimônio.
é a nossa maior riqueza. Você está me ouvindo? Olha para cá, olha para mim. Olha para mim. Deus conhece a sua natureza. Olha para cá. Eu conheço a história de um homem muito rico. Muito rico. Um grande agropecuarista. Um homem, olha para cá, dono de muitas fazendas. Um homem que tinha muita fortuna, avião particular, casas, apartamentos, muito rico. E esse homem ficou viúvo com um filho para criar. Criou esse filho, e esse filho se transformou em um moço inconsequente, filhinho de papai. Gastava tudo, só vivia farreando, não quis estudar, não queria nada com a vida dele era só de farras e orgias. Olha para cá, olha para mim. A vida dele era só de farras e orgias. Então esse velho pai descobre um dia que está com câncer, que está com seus dias contados, e ele chama seus advogados, e ele faz um que é isso? Ele chama seus advogados, faz um testamento, dá procuração, e ele chama seu filho e diz: filho, teu pai vai morrer, teu pai está com câncer. E o filho diz: pai, isso aí é brincadeira sua, não acredito nisso. Mas é verdade, filho, e eu já deixei tudo pronto, seu testamento está pronto, sua herança está pronta. Então, filho, eu deixei tudo para você, e tudo que eu deixei para você, você vai poder se desfazer e vender, porque eu sei que em pouco tempo você vai perder tudo e vai se desfazer de tudo. Mas essa fazenda aqui você não vai poder vender. Essa fazenda aqui eu deixei numa situação que você você não vai poder vender. Então um dia, filho, eu conheço sua natureza, eu sei, um dia quando você perder tudo, você vai voltar para cá. E lá no celeiro, eu deixei uma corda e deixei uma forca pronta para você. E quando você perder tudo que voltar para cá, filho, você vai me prometer que você vai entrar no celeiro e vai se enforcar naquela corda. Você vai ter que me dar a sua palavra. Ele diz: pai, pois eu dou a minha palavra para o Senhor, mas o Senhor vai ver que isso não vai acontecer. Eu vou multiplicar o patrimônio e nunca vou precisar ir para aquela forca lá no celeiro. O pai conhece a natureza do filho. O pai morre. Pouco tempo depois, esse filho começa a viajar pela Europa, Estados Unidos, começa a gastar dinheiro, passar noitadas e noitadas em boate, fechando tudo, pagando tudo para todo mundo, começa a gastar, e em pouco tempo ele perde tudo, ele gasta tudo. Com mais um tempo ele já está devendo a agiotas. Ele está endividado, os agiotas pressionando, ameaçando, ele não sabe o que fazer. A única coisa que restou, ele não pode vender, não dá para ele vender a fazenda, a propriedade. Ele chega lá, se vê devendo, ameaçado, pobre, sem condição de manter aquela propriedade, desesperado. Ele olha para o celeiro e ele se lembra da promessa que ele fez ao pai. Então ele corre para aquele celeiro e diz: pai, o que o Senhor desejou para mim eu vou fazer, vai se cumprir o que o Senhor queria para a minha vida. Ele não entendia que não era o que o pai queria, mas por conhecer a natureza, o caráter, o pai já sabia quais seriam as suas escolhas e o que ele iria fazer. Então ele corre para aquele celeiro, ele pega a corda, ele sobe lá numa rampa, coloca a corda no pescoço, enrola a corda, e quando ele pula, ele estica a corda e abre um alçapão. E quando esse alçapão abre, ele cai sentado no chão e um monte de bolsas por cima dele. E cai uma carta. Ele pega aquela carta, abre a carta, e a carta diz: filho, é o teu pai que te ama, o teu pai que nunca desistiu de você.
sabia que você ia chegar nesse ponto da sua vida, e eu estou te dando uma chance para você reescrever sua história, para você fazer diferente. Estou te dando uma oportunidade para você mudar a sua vida. Filho, dentro dessas bolsas tem ouro, tem joias preciosas, tem diamantes, tem uma riqueza muito maior que eu deixei para você a partir de agora fazer diferente. Você está me ouvindo? É Deus. Diga isso: Deus tem um plano B para você. Já está tudo preparado. Todas as promessas já estão preparadas. Você só precisa alcançar cada uma delas. Faça diferente. Aproveite essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Coloque suas mãos assim. Vamos orar. Vamos orar porque os nossos filhos não serão escravos de Satanás. Não serão escravos das trevas, ou dos vícios, ou das cadeias. Vamos orar porque Deus vai converter o coração de pais aos filhos e de filhos aos pais. Vamos orar para que toda maldição caia por terra, que toda obra de intriga, para que toda mágoa, para que todo rancor, para que toda obra de separação familiar, para que toda obra de discórdia familiar, o espírito da intriga, da separação, vamos orar porque ele vai cair por terra na sua casa e na sua família. Você está me ouvindo? O inimigo não vai cirandar, ele não vai triunfar dentro da tua casa, ele não vai bater palma para fazer, ao ver a tua família dividida, a tua família não vai ser dividida pelo inimigo. Se você crê nisso, abra a sua boca. Vamos orar, pastor Wallace, por favor. Abra sua boca, clame ao Senhor. Aleluia. Deus, nós cremos na tua presença neste lugar. Nós não temos dúvidas, Senhor, que o Senhor está aqui, os céus estão abertos, a tua glória, Senhor, ela está presente, é real nessa noite, neste lugar. Nós louvamos o teu nome, Senhor, pelo teu amor, pela tua grandeza, Senhor, pela tua fidelidade. Deus, o Senhor é Pai, o Senhor ama, o Senhor tem provido, o Senhor tem guardado, o Senhor tem preparado, o Senhor tem agido nas nossas vidas. Estamos de pé porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade, esse privilégio. Estamos aqui nessa noite porque o Senhor nos trouxe, o Senhor tem guardado, tem nos cercado. O Senhor, diz o salmista na tua palavra, que o Senhor nos cerca por trás e por diante, e sobre nós o Senhor coloca, estende as suas mãos, e nós entendemos, Senhor, que a nossa vida não é um plano nosso, a nossa vida é muito mais do que aquilo que nós planejamos. A nossa vida pertence ao Senhor. O salmista diz que todos os nossos anos, todos os nossos dias, o Senhor conhece, o Senhor mesmo nos formou no ventre da nossa mãe. Por isso nós estamos aqui, Senhor, nessa noite. Senhor, nós declaramos, Senhor, que no nome de Jesus confiamos na tua palavra, aceitamos a tua palavra, sabemos que o Senhor vela em fazer cumprir a sua palavra sobre a nossa vida. Entendemos, Senhor, que a tua vontade para nós, ela é boa, perfeita e agradável. Sabemos que tudo está, Senhor, devidamente no controle do Senhor. Nada foge, Senhor, ao alcance dos teus olhos, nada foge ao alcance das tuas mãos. Senhor, a tua palavra nos garante que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, Senhor, e nós cremos, Senhor, que não há maldade, não há malignidade, não há projeto do adversário, Senhor, que vá, Senhor, ser concretizado na nossa vida, porque a nossa vida pertence ao Senhor. Nós colocamos tudo nas tuas mãos nessa noite, repreendemos todo mal, que caia por terra todo laço, que todos os planos do adversário sejam falidos nessa noite, que toda armadilha que foi preparada caia por terra nessa noite, neste lugar. Deus, sabemos que nada foge aos teus olhos. O Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece cada luta.
O Senhor tem visto, Senhor, aquilo que cada um tem enfrentado, Senhor, e eu te peço no nome do Senhor Jesus, por maior que sejam as lutas, por maiores que sejam, Senhor, as adversidades, Senhor, nos ajude a continuar crendo, não nos deixe olhar para trás, não nos deixe olhar para o lado, nem para o outro, Senhor, mas nos ajude a continuar, Senhor, confiando no Senhor, porque as lutas que nós temos enfrentado, Senhor, vão contribuir para que o teu nome seja glorificado, Senhor, até o mal, Senhor, que às vezes é tramado contra a nossa vida, Senhor, contribui, Senhor, para o processo da bênção do Senhor, em nome de Jesus, que enquanto louvamos o teu nome neste lugar, nessa noite, enquanto estamos te adorando aqui nessa noite, Senhor, que cadeias sejam quebradas, que laços sejam desfeitos, Senhor, que enfermidade, Senhor, bata em retirada nessa noite, que planos malignos, Senhor, sejam neutralizados nessa noite, em nome do Senhor Jesus, que toda obra de feitiçaria caia por terra nessa noite, que a palavra maligna que foi liberada, Senhor, seja frustrada, que toda palavra de inveja, Senhor, caia por terra nessa noite, vai prevalecer a tua vontade, o teu querer, Senhor, nada foge do controle do Senhor, e eu sei que nessa noite o Senhor está trabalhando, já deu ordens aos teus anjos nessa noite, para guerrear em favor da tua igreja, enquanto te louvamos, enquanto te adoramos, Senhor, portas estão sendo abertas, enquanto te adoramos, enfermidades, Senhor, estão, Senhor, batendo em retirada, o câncer, Senhor, o caroço, enquanto te adoramos e oramos o Senhor, caroços estão sendo, Senhor, repreendidos nessa noite, câncer estão sendo, Senhor, queimados agora, pela raiz, em nome do Senhor Jesus, a obra de depressão, a opressão, a síndrome do pânico, Senhor, está dando lugar à tua presença, a saúde, Deus, a alegria, em nome de Jesus, todo espírito maligno que tem tentado, Senhor, levar pessoas à loucura, Senhor, nós repreendemos agora, em nome do Senhor Jesus. Abre a tua boca e clame ao Senhor, busca Ele nessa noite, neste lugar. Deus está ouvindo a tua oração, Ele quer ouvir a tua voz nessa noite, Ele quer ouvir você clamar a Ele nessa noite, em nome de Jesus. Deus, cerca a nossa casa agora, guarda a nossa família agora, como foi falado aqui nessa noite, como foi profetizado aqui neste ambiente de fé e de milagre. Nossos filhos não serão escravos. Onde eu for, a tua bênção seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada e a... Gente, eu estou trazendo um produto que vai te auxiliar no tratamento das tuas dores e nos teus problemas articulares. Esse aqui é o gel nocauteador. Excelente produto. É um produto que vai te ajudar muito e te aliviar nessas crises inflamatórias. Dores nas articulações, dores musculares, pancadas. Se você está sofrendo com problemas no joelho, artrite, algum tipo de bursite, de inflamação muscular, vale a pena você ter esse produto com você, ok? Então, para você adquirir o gel nocauteador, você vai entrar em contato com esse número aqui. É o 987763030. 987763030 para você adquirir esse produto aqui, o gel nocauteador. Vale a pena de verdade, ok? Vai te ajudar muito e você vai ver a diferença. Um cheiro, Deus te abençoe e fica na paz.